A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Como sabem, esta rubrica baseia-se na doutrina espírita, e a doutrina espírita tem um triplo aspecto, ou seja, é uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais, ou seja, tem a sua vertente filosófica, tem a vertente científica e tem a vertente da religiosidade. E baseia-se fundamentalmente em 5 pilares, a saber, a existência de Deus, a existência do Espírito, que somos nós, criaturas de Deus, e a nossa imortalidade. Fala da comunicabilidade entre os espíritos, ou seja, nós, a comunicação que se dá do campo físico para o campo espiritual e vice-versa, e dentro dos mesmos campos. Pluralidade dos mundos habitados, que também é outro pilar, e fala também da reencarnação, ou da pluralidade das existências. Hoje vamos falar de uma forma muito superficial no primeiro pilar, que é o Deus. Deus, esse desconhecido, tão grande desconhecido de todos nós. Conforme o livro dos Espíritos, que é um dos 5 que fazem parte da codificação espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nesta frase, causa primária é o mesmo que princípio, e, portanto, Deus pode também ser entendido como sendo o princípio, fonte ou origem substancial de tudo o que existe. Para a doutrina espírita, Deus não é nenhuma pessoa ou coisa representável materialmente, mas sim um princípio substancial não material. Ainda segundo o Espiritismo, não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, pois carecemos do sentido apropriado para isso. Contudo, e à medida que nos vamos desenvolvendo espiritualmente, em nós vai-se despertando o senso espiritual e vamos começando a fazer uma ideia cada vez mais justa da divindade, embora sempre incompleta. O conceito espírita de Deus está de forma pormenorizada, expresso noutro livro da codificação, além do livro dos Espíritos, que é o livro A Gênese, que no seu capítulo 2 fala dos caracteres e atributos da divindade, segundo a doutrina espírita. Nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, pois para isso nos falta o sentido próprio. Esta afirmação de que não podemos compreender a natureza íntima de Deus o conceitua como um absoluto ou incognoscível. Porém, mais adiante, afirma o Livro dos Espíritos que quando nos aproximarmos de Deus pela nossa perfeição, sentiremos a Deus e o compreenderemos. Essa última expressão pode ser entendida como força de expressão, pois no seu comentário desta questão, Allan Kardec afirma que, à medida que se desenvolve no ser humano o senso moral, o seu pensamento penetra mais e melhor no âmago das coisas, e então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Vamos então enumerar alguns dos seus atributos conhecidos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, omnipotente,
soberanamente justo e bom, estamos a fazer uma ideia quase completa dos atributos de Deus, porém nunca completa, pois que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, que a nossa linguagem não teria meios para exprimir. Em relação ao primeiro atributo do ser eterno, isto é, eterno é que não teve começo, nem terá fim. Porque na hipótese de ter tido começo, teria sido criado por algum outro ser. Ou então teria saído do nada. Se tivesse sido criado por outro ser, este último é que teria características divinas ou de Criador e teria sido a causa de Deus, o que é absurdo, uma vez que, sendo eterno, Deus não teve causa alguma. E a hipótese de ter saído do nada não é menos absurda, pois o nada coisa alguma é e por isso coisa nenhuma poderia ter produzido. Deus, além de eterno, é imutável, ou seja, é imutável no sentido de que não se altera, nem altera as leis por ele estabelecidas. Se fosse mutável, as leis universais não teriam estabilidade e haveria o caos permanente. Outro atributo, Deus é imaterial. Ou seja, a sua natureza difere de tudo o que entendemos por matéria. Embora sendo substancial, que é algo que existe ou subsiste, Deus não é material e não tem forma alguma apreciável pelos nossos sentidos. Deus é único. Como causa primária, e só pode haver uma causa primária, Deus há de ser único. Se vários deuses houvesse, não haveria unidade de poder e de objetivos na ordenação de tudo o que existe. Por isso, ele é único. Deus é também omnipotente, ou seja, ele o é porque é único, não havendo quem pudesse disputar poderes com ele. A ideia de poder absoluto indica a capacidade de fazer todas as coisas. Se houvesse algo mais poderoso do que ele, Deus não teria feito todas as coisas. E as que ele não houvesse feito teriam sido feitas por outro Deus. Deus também, caros amigos e ouvintes, é soberanamente justo e bom. A sabedoria divina revela-se tanto nas pequeninas quanto nas maiores coisas, e essa sabedoria demonstra a justiça e a bondade divinas. Alguns dos atributos divinos fazem parte dos atributos do absoluto filosófico. Tais atributos são negações, pois do absoluto nada se pode afirmar. Deus, tomado como absoluto, é eterno porque não teve começo, é imaterial porque não muda, não altera, é único porque não há outro Deus. Quanto à omnipotência, à justiça e à bondade de Deus, não se trata de atributos do absoluto. De modo especial, a justiça e a bondade são características do Deus nosso Pai, ensinado por Jesus. Assim sendo, o conceito espírita de Deus pode ser considerado uma junção do conceito do absoluto com o conceito de nosso Pai, ou Pai Nosso. Juntamente com a matéria, o Espírito aparece no Livro dos Espíritos, inicialmente como um componente da Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria, designado como princípio, isto é, fonte ou origem de alguma coisa. No decorrer dessa obra básica, Livro dos Espíritos, aparecem interessantes expressões com o mesmo significado de espírito, tais como elemento espiritual e princípio inteligente do universo. É interessante notar que Allan Kardec determinou, numa nota por ele aposta sobre a questão número 76 do Livro dos Espíritos, uma distinção entre espírito, palavra esta escrita com a letra inicial minúscula, entendido como sendo o princípio inteligente do universo, e espírito com um E maiúsculo, como sendo a individualização desse mesmo princípio inteligente do universo. Estabeleceu que, daquela questão em diante, no Livro dos Espíritos,
espírito, com inicial minúscula, passaria a designar sempre o princípio espiritual universal ou total, e espírito, com a inicial maiúscula, passaria sempre a designar a individualização desse mesmo princípio correspondendo aos espíritos. Caros amigos, este tema é um pouco complexo. É um pouco complexo e, de certa forma, obriga-nos a ler e a reler as obras básicas da doutrina para termos um maior entendimento do que é Deus. Deus, ao contrário do que muitos dizem, não é Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é um filho de Deus, tal como todos nós. Jesus também foi criado como todos nós, simples e ignorante. Simples e ignorante. E passou por todos os estágios da evolução. Passou por aquilo que nós estamos a passar agora. Mas já está muito mais evoluído que nós. Provavelmente, já foi criado também há muito mais tempo do que nós. Porque a criação jamais cessa. Deus criou desde sempre, continuará a criar sempre. O universo está em constante expansão. Mundos novos são criados todos os dias. Todos os dias. Muitos outros chegam ao fim. Quantas e quantas vezes, a olhar um céu estrelado, a abóboda azulada da noite celeste, olhamos para a luz que nos chega ao nosso campo visual. E como sabemos que o universo é infinito e que muitos mundos, estrelas, já terminaram a sua função, cuja luz leva por vezes milhões de anos a atingir-nos, é muito provável que esta luz que nós vemos hoje, nestas noites estreladas, seja a luz de um corpo celeste que já desapareceu, que já se modificou. E agora vemos a luz. Ou seja, muitas vezes ao olharmos para cima, para o céu, podemos de certa forma dizer que estamos a olhar para o passado, porque só a luz, só agora, chegou até ao nosso campo visual. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sendo soberanamente justo e bom, e sendo a perfeição absoluta, não criou nada com defeito. Tudo por ele é perfeito. Somos nós, criaturas, em patamares evolutivos ainda mais perto do primitivismo, mais perto dos instintos que propriamente abertos à consciência do bem, do belo e do bom e praticantes dos mesmos. Somos criaturas que ainda temos a tendência de pautar tudo aquilo que observamos pela nossa própria medida, como se nós fôssemos perfeitos. Nós temos que analisar toda a criação dentro do nosso prisma limitado, muito limitado ainda. Muitas vezes criticamos, de certa forma, de uma forma pejorativa, destrutiva, aquilo que acontece no mundo. Mas um dia vamos perceber que está tudo certo. Apesar de todo o mal que está acontecendo no mundo, está tudo certo. Porque não podemos esquecer o seguinte, que Deus nos criou. E Deus deu-nos o livre arbítrio, ou seja, a livre escolha. Nós podemos fazer as nossas escolhas de forma livre. Só que existe uma das muitas leis que Deus criou, que é uma lei perfeita, que é a lei de causa e efeito. E essa lei, de uma forma muito simples, muito básica, diz assim que és livre de semear. És livre de semear. Mas a colheita da tua sementeira é obrigatória. Isto, meus amigos, tanto dá para
semente má como para a semente boa. Não vamos ver isso só no aspecto negativo da questão. Não é a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, não. Essa lei foi criada por nós. É a lei divina de teor moral, de causa e efeito. Todas as nossas ações, é isso que a lei diz, todas as tuas ações, todos os teus pensamentos que pouco avaliamos, pouco vigiamos, todos eles, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes vão acarretar forçosamente uma consequência. E consequência pode ser uma consequência boa, dependendo da semente. Portanto, tudo está a acontecer. Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Este mal é gerado pelo desconhecimento das leis, pelo abandono que se fez a Jesus, aos seus ensinamentos, aos seus reais ensinamentos, aqueles que não foram deturpados pelos homens séculos depois e que perduram essas deturpações até hoje. A pureza da mensagem do Mestre está tão deturpada que nós, quando a recebemos hoje, o que é verdade está percentualmente em minoria. Portanto, temos que voltar a repor esta verdade. A doutrina espírita vem para repor a mensagem que Jesus transmitiu há cerca de 20 séculos. Transmitia por figuras, por parábolas, que são histórias de fundo moral, profundamente moral, para o entendimento do povo daquela época. Mas se Jesus estivesse hoje aqui conosco, falaria de outra forma, de uma forma muito mais clara. Falaria de física, falaria de psicanálise, falaria da quântica, falaria de tanta coisa que nós hoje já temos capacidade de entender. E não falaria em rituais, em dogmas, em nenhum tipo de hierarquia, porque ele não veio trazer nada disso. Ele veio trazer uma mensagem. Jesus não escreveu livro nenhum. Deixou uma mensagem que, felizmente, os evangelistas tiveram o cuidado de transpor para o papel. E é esse evangelho que está a fazer falta no mundo. Por isso, ele está como está. Nós viramos costas a isto e viramos de frente e abraçamos apenas a tecnologia que está a levar crianças, jovens, adultos à depressão profunda, à angústia, aos ataques de pânico, aos pensamentos suicidas e por aí abaixo. Temos que voltar urgentemente para a palavra do Mestre. A Associação Espírita de Xerense está de portas abertas. Está de portas abertas para ajudar, para esclarecer, para voltarmos a olhar uns para os outros, para voltarmos a comunicar verbalmente e não através de SMS. Verbalmente, olhando olhos nos olhos. Pois a humanidade está sedenta de paz, mas está a entrar em becos sem saída. Está a fazer caminhadas a sós, sem olhar para o Mestre, que é o modelo e guia da humanidade. Temos que nos voltar para Ele. É a única saída, meus amigos. Vamos ficar hoje por aqui. Vou-vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, que fala do seguinte, de algo que está a acontecer muito, cada vez mais, que é a irritabilidade. As pessoas hoje irritam-se de uma forma tão fácil, tão rápida, porque estão desatentas. Então diz assim Joana de Ângeles:
A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, pior o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, para a insatisfação. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence, caro amigo e ouvinte, vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, foi um prazer estar novamente na vossa presença. Hoje ficamos com este tema sobre o que é Deus, sobre alguma das suas leis, sobre a vida, sobre este mundo, dentre os milhões de mundos habitados, que é uma escola, que é uma segunda classe, e que se vai aproximando aos poucos do fim do ano letivo. E no fim deste ano letivo planetário, que ainda vai demorar algum tempo, uns passarão à esquerda, que são aqueles que não estudaram, que não fizeram esforço, que corromperam, que causaram guerras, fome, tristeza, e que irão ter que repetir o ano noutro mundo mais atrasado. E aqueles que passarão à direita, aqueles que estão a fazer esforços para se melhorarem, para acompanharem o comboio evolutivo deste mundo de provas e expiações para um mundo melhor. Queiramos fazer parte daqueles que fazem esforços por se melhorarem e trabalharem na seara do Mestre, que é enorme e cujos trabalhadores ainda são em número pequeno. Queiramos fazer parte desta minoria que está a aumentar. Marcamos encontro para o próximo sábado, à mesma hora. Até lá, fiquem com um grande abraço do Pedro Silva e não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.